Boa tarde, amados. Boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo vos seja multiplicado. Hoje estava iniciando, pensando como fazer o nosso devocional do dia de hoje, 12 de agosto de 2025. E lembrei, de fundo, vamos colocar a nossa igreja, a nossa construção. Então aqui você está vendo a evolução do nosso projeto enquanto nós vamos edificando o reino dos céus na terra. Eu estou no ambiente externo, então você vai ouvir com certeza ruídos, carros passando, moto passando, música de fundo, pessoas trabalhando. Isso aqui está virado num canteiro de obras em o nome de Jesus Cristo. E hoje nós estamos no 12º dia do mês de agosto. O tema é Reino dos Céus. Todo mês de agosto nós estamos falando sobre o Reino dos Céus. E eu te convido para estar conosco mais um dia desse devocional. Pretendo estar gravando todos os dias aqui no terreno, se assim o Senhor me permitir. Vamos lá. O versículo de hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Em outro versículo, Romanos 14, 17, diz assim: Porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E um versículo que eu costumo falar sempre, que é Marcos, capítulo 9, verso 1, diz assim: Dos que muitos que aqui estão não experimentarão a morte sem primeiro ter visto o chegado do céu com poder, o Espírito de Deus, o reino dos céus. Então, hoje falando mais precisamente sobre o reino, o título seria O Reino que Conquista os Corações. Nós precisamos entender que o reino dos céus ele não é um sistema humano. Ele não se adquire num sistema humano. Você não busca um sistema humano para encontrar o reino dos céus. Ele diz que não está aqui, ele diz que não está aqui, não está ali, mas ele está no meio de nós. O reino dos céus, ele não consiste em comida, bebida, mas paz, alegria em nossos corações. E o Senhor, ele começa a falar que ele, em algumas versões, diz que ele está no meio de nós. Em outras versões, diz que o reino está dentro de nós. E nós precisamos ter esses entendimentos para então entender o que significa o reino dos céus. E por que ele então conquista os nossos corações? Ele não provém de um sistema humano, mas de um governo celestial, de um governo dos céus, um governo que invade a terra todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus para gerar em nós este governo, este reino. Todo reino tem um rei, todo governo é preciso ter alguém que mande, que comande, e este alguém é Cristo. E nós aqui na terra somos seus embaixadores, representantes deste reino. E como tal, nós precisamos nos comportar a partir das leis, das regras deste reino celestial na terra. Primeiramente, buscar as coisas do alto, as coisas do céu, e esperar que o Senhor acrescente todas estas outras coisas que ele prometeu antes daquele versículo que nós já conhecemos muito bem, que é todas as coisas sobre alimentação, sobre vestimenta, sobre ter onde repousar a cabeça. Todas essas coisas ele provê para nós que cremos nele e que buscamos a sua presença. A palavra de Deus fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Por isso, amados, nós temos que crer que o Senhor ele interage com o governo na terra através das nossas vidas, porque nós somos os responsáveis de manifestar o céu na terra. Sim, você e eu somos os responsáveis para manifestar o poder dos céus na terra. O Senhor não vai agir sem que nós venhamos a clamar, sem que nós venhamos a chamá-lo, sem que nós venhamos a profetizar sobre as nossas vidas. Por isso, queridos, eu te chamo a manifestar o reino dos céus na terra através da sua boca. Sim, você é o portal que une céus e terra. Você foi feito barro. Lá no Éden, a Bíblia fala que fomos feitos barro. O Senhor pega o pó da terra e nos cria, nos molda. Depois disso, a palavra de Deus diz que ele sopra em nós o espírito da vida. Então nós temos parte terra e parte celestial dentro de nós. Então nós somos feito terra para influenciar a terra. E nós somos sopro do Espírito para que possamos, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, desde o advento do Pentecostes, o Senhor nos permitiu isso. Então nós podemos tocar e alterar a nossa realidade terrena através da manifestação do reino dos céus
na terra. Onde existia doença, não existe mais. Vícios, drogas, há libertação. Onde existia pessoas atadas, maltratadas, pessoas viviam enfermas, hoje existe libertação, cura, transformação de vida. Casamentos que antes eram destruídos, famílias inteiras destruídas, filhos que já não gostavam mais de estar dentro de casa, que brigavam com seus pais. A palavra de Deus fala que ele veio para colocar o coração dos filhos, converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Isso é a manifestação do reino, manifestação de poder, manifestação de graça, através das nossas orações, através daquilo que você e eu podemos fazer nesta terra, que é agir da forma que o Senhor agia, que é viver da mesma forma que o Senhor vivia. De que forma Cristo agia e operava milagres, prodígios e maravilhas através da sua voz, através do procedimento da sua fé, do professar aquilo que ele estava crendo. E muitas vezes ele falava para os seus discípulos ou para aquelas pessoas enfermas: o que queres que eu te faça? Para que as pessoas pudessem então externar, falar, profetizar acerca do seu milagre. Todos os milagres na Bíblia foram antes confessados por alguém. Eu vou além, profetizados por alguém. E o Senhor fala, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ele fala que o Senhor Deus certamente não fará coisa alguma sem antes manifestar aos seus servos, os profetas. Então ele deseja usar você, ele deseja usar a mim, para que nós venhamos a profetizar nesta terra tudo aquilo que nós necessitamos que os céus faça, gera recursos. Agora, para manifestar os céus na terra, não pode ser qualquer um. Precisa ser de fato alguém que represente o Senhor, algum embaixador. Não, mas eu sou embaixador, pastor. Eu sou. Essa palavra é para mim. A promessa é para mim. A promessa é para os meus dias. A promessa é para mim, para minha vida. Eu também sou filho. Mas você está debaixo da autoridade do Senhor? Você já eliminou da sua vida todos aqueles pecados que te afastam de Deus? Será que você é submisso a alguém na terra? Ou você acha que não, o meu pastor é só Jesus? Hoje existe uma onda de pessoas andando sozinhas. Hoje existe uma onda de pastores andando sozinhos. Maldição, trazendo maldição para suas vidas, trazendo maldição para suas igrejas, para os seus povos. Não existe profeta sem pastor. Profeta sem pastor é bruxo. Esse é um dos pilares para manifestar o reino dos céus, porque de outra forma você age no poder, mas não age na autoridade. Só tem autoridade aquele que está sujeito a alguma autoridade, para que você possa então manifestar os céus na terra. Você precisa ter entendimento dos princípios básicos daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está falando. Primeiro ponto, vá até o seu quarto, dobre o seu joelho. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Primeiro ponto. Negue-se a si mesmo. Segundo ponto, entregue aos pés da cruz os seus pecados, os seus vícios, as suas iniquidades. Mude de vida, transforme a sua vida. Não, pastor, eu faço e aconteço, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de adultério no seu coração, viciado em pornografia, viciado em toda sorte de maldições, querendo professar a palavra de Deus, profetizar acerca do Senhor, com o nariz empinado, cheio do próprio orgulho, cheios de si mesmo, como a palavra de Deus bem falava. Neste tempo existiria pessoas cheias de si mesmo, que procurariam para si mestres que não pregariam a verdade, pois a verdade é Cristo vivo e ressurreto, mas também é uma vida de submissão a Ele e a tudo aquilo que Ele colocou como princípio nesta terra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ore em secreto ao Senhor que Ele te recompensará. Abandone os seus pecados. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. Faça parte da igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor. Seja membro de alguma igreja, seja membro de algum ministério. Busque a presença de Deus juntamente com o corpo de Cristo. Pastor, é difícil estar em comunhão, é difícil estar dentro da igreja. Difícil se você não deseja se converter de verdade, meu irmão. Difícil se você não deseja se converter de verdade. Me perdoa ser tão sincero. Pastor, me magoaram. O que Deus tem a ver com isso? Você vai ser lançado fora do corpo porque alguém te magoou?
Perdoe, meu amado. Perdoe. Não, pastor, me magoaram, não quero mais saber. Perdoe. Se você não perdoar, você não experimentará a salvação. Não adianta nós falarmos do reino dos céus se o nosso coração está cheio de falta de perdão, de dureza. Não adianta nada. Alguns pontos estou trazendo aqui para você, para que você possa entender como manifestar o reino da terra, como experimentar o reino dos céus, com fé, com amor, com graça. Mas Deus é justiça e convém que se cumpra a justiça. Quando Jesus Cristo chega a João Batista, Jesus era maior que João Batista. Mas ele chega a João Batista para ser batizado por ele. Ele encontra o seu sacerdote, mesmo ele sendo maior que João Batista, a ponto de João Batista olhar para ele e falar: eu não mereço te batizar, eu não mereço sequer amarrar as sandálias dos teus pés. E Jesus Cristo fala para ele: ei, assim precisa acontecer para que se cumpra toda a justiça, porque existe uma justiça terrena que você e eu precisamos cumprir para participar do reino dos céus. Para viver o reino dos céus, existe uma justiça terrena que nós temos que cumprir, que é a santidade, que é andar junto uns com os outros, que é viver em comunhão uns com os outros, que é o perdão 70 vezes 7, humildade, se colocar, se submeter ao Senhor e todas as coisas que Ele tem posto para que nós viéssemos a nos submeter, para que a gente possa então, com graça, com poder, com fé e com autoridade, profetizar acerca do reino dos céus e ver com os nossos próprios olhos a manifestação do reino dos céus nessa terra. Eu te convido a orar comigo nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Se você puder, ore comigo, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta tarde, Senhor. Te damos graças, Pai, por este momento. Clamamos pelo teu poder, clamamos pela tua unção, pela tua graça e pela tua misericórdia. Manifesta, Senhor, o teu reino nas nossas vidas. Manifesta, Senhor, o teu poder nas nossas vidas, Pai. E ministra, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um de nós a tua vontade, os teus preceitos. Quebranta os corações aqui, Senhor. Quebranta os corações, Pai, para que as pessoas, para que eu e cada um, Pai, que está me assistindo, entendamos de uma vez por todas o que é necessário para poder manifestar o teu reino nessa terra, Senhor. Limpa, Senhor, os nossos corações. Purifica, Senhor, as nossas almas. Perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, de todos os nossos pecados, de tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti, da Tua presença e daquilo que o Senhor determinou para que nós venhamos a viver. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Fique aí mais um pouquinho com a nossa obra, a nossa construção. Se você puder voltar no vídeo anterior, assistir, eu vou estar colocando aqui no meu Instagram e também no Instagram da nossa igreja uma série de vídeos acompanhando a construção da nossa igreja. E você está convidado a participar. Se você quiser, pode nos doar um bloco de concreto. Se você quiser, pode nos doar um saco de cimento. Você pode nos doar um carrinho de areia. O que você tiver no seu coração para ajudar a construir esta obra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém.